Cara, isso é muito legal, sabe? É uma das coisas, assim, mais bacanas de quem faz cerveja, porque você consegue produzir uma cerveja pro gosto que você quer. Sem ficar, né, preso a estilos, né? Porque existem listas de estilos. Ó, uma cerveja para ser é considerada uma India Pale Ale. Ela tem que ter isso aqui de amargor, isso aqui de álcool, né? Você pode fazer a cerveja do jeito que você gosta, né? Então, os ingredientes básicos da cerveja sempre vão ser água, malte, lúpulo e levedura, né? O malte é um grão, né? Um cereal germinado, que a gente fala, que geralmente vai ser a cevada ou o trigo. A maior parte das cervejas usam cevada, só que a Weiss, por exemplo, ela usa o trigo, né? Ela é mais fraquinha. Isso. Mas, assim, por mais que só use esses 4 ingredientes, tem uma variedade muito grande. Então, o malte ou o próprio trigo, eles podem ter várias né, variedades desses cereais. As torras desses cereais podem ser diferentes, né? Então, a cerveja preta, né? Eu até trouxe uma garrafa aqui, né? São as cervejas a Stout, a Porter, por exemplo. Elas são cervejas que usam o grão bem torrado. Então, além de trazer a cor, também vai trazer um sabor meio de café, meio de caramelo, né? E assim vai. Outra coisa muito importante é o lúpulo. Então, o lúpulo, tanto a quantidade quanto a variedade dele, ele pode trazer aromas e sabores, né? Mais frutados, outros mais herbais, né? Então, isso vai variar muito. E a própria levedura, né? A gente tem os 2 tipos principais das cervejas, né? Que são a Ale e a Lager, né? Que são leveduras bem diferentes, uma fermenta numa temperatura um pouco mais alta, que são as ales, elas tendem a ser mais frutadas, elas tendem a ter um pouco mais de sabor. E as lagers, né, que são as mais comuns, que a gente encontra nos mercados e tal, elas são cervejas que geralmente são mais transparentes, são mais refrescantes, aquela uma que tem que tomar mais gelada e que eu acho que é essa que você não deve gostar muito. Mas, assim, é uma evolução, né, do gosto. No começo eu também achei amarga a primeira vez que eu tomei uma IPA, eu falei, meu Deus, que negócio. E hoje, quanto mais amarga, melhor. Uhum. Até porque ela traz bastante... Essa daqui, por exemplo, né? Essa daqui é uma estilo mais amargo, né? É uma India Pale Ale, né? E aí até uma coisa que a gente vai encontrar nos rótulos, né? É o valor de IBU. IBU, né? Vem de International Bitterness Units, que é uma medida do amargor. Né? Então, se vocês encontrarem valores aí maiores do que uns 20, por exemplo, ela já vai começar a ser uma cerveja um pouco mais amarga. 25 essa aqui. Aí, 25, né? É uma stout essa. Agora, essa aqui é 50. A partir de uns 70, 80, geralmente a gente não... Eu, pelo menos, não consigo perceber tanta diferença. Mas aí já vão ser cervejas bem amargas, né? E é o meu gosto particular. Escuro, Não, nada... O lúpulo não vai dar nada de cor pra cerveja. É tudo do malte. Dá pra fazer uma cerveja super amarga e super clarinha. O amargor é do lúpulo. Do lúpulo, que daí, né, durante o processo da fabricação, você extrai óleos, né, essenciais ali que estão presentes no lúpulo que trazem esse amargor, né, e eles vão continuar na cerveja, né, independente, né, do que vai acontecer depois no processo, fica aquele amargor na cerveja. Eu ia pedir para poder explicar o processo, como é que funciona, só para o pessoal que está assistindo entender melhor como é que você faz uma cerveja, como é que funciona. Vamos lá? Então, algo simples, básico. Sim, a gente tem, basicamente, na produção da cerveja, eu acho que daria para resumir em umas 4 etapas. Né? A primeira parte é colocar os grãos, né, do nosso cereal ali, que geralmente é o malte da cevada, e fazer como cozinhar ele, que a gente vai fazer o quê? Extrair o amido que tem ali dentro desse grão, né? Então, esse amido daí se converte em açúcares, principalmente maltose, né? Mas açúcares. E aí, depois dessa etapa, a gente vai para uma etapa que a gente faz a fervura. Tá? Então, a gente aumenta a temperatura, essa fervura ela vai ser adicionado os lúpulos, a gente extrai o amargor ali também, a gente concentra esse açúcar, né, para a gente ter uma concentração maior. Também acontecem outras reações químicas que não vem ao caso de falar aqui, né? E aí, depois a gente resfria esse mosto ali para uma faixa de uns 20 graus, mais ou menos, e aí a gente inocula o nosso fermento, né, que é a levedura. E aí fica uma semana, mais ou menos, esse processo para acontecer a fermentação, que é quando a mágica acontece. Que é quando, né, os açúcares vão ser transformados em álcool, né, que é o etanol, principalmente, e CO2, né, que é o gás que a gente tem ali na cerveja.
E aí, depois dessa etapa, a gente faz a maturação, que daí a gente abaixa essa temperatura mais para a levedura desativar, né? Ela vai lá para o fundo, para a cerveja limpa, né? E aí os sabores terminam de acontecer, a gente pode jogar mais lúpulo para dar o aroma da cerveja, e aí ela vai para a garrafa, né? Ou envasada no barril, seja lá onde for. Então, são essas as etapas básicas aí da Bem produção simples. da É só cerveja. fazer uma sopa de malte, lúpulo, abaixa a temperatura, joga a levedura, deixa ela fermentar. Isso. Não, deixa em garrafa, Não, fermenta. fermenta um pouco ali. Isso. E aí depois engarrafa. Exatamente. E é nessa aí que pode explodir a garrafa, não pode, não? Pode sim. Em casa, que eu já vi umas histórias. Então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta pro Guilherme, que é uma coisa que aconteceu no laboratório de engenharia lá, né? Que eu sou responsável. Então ficou sem energia enquanto a cerveja estava fermentando. E nós chegamos lá e o laboratório estava todo molhado de cerveja. O que aconteceu? Ela estava fermentando ainda? Estava. Então provavelmente foi, né, uma fermentação exagerada, né? O fermentador, só para explicar aqui, ele é imaginem um barril plástico mesmo, só que ele é 100% vedado, né, para não ter nem entrada de gás, né? E a saída ela é controlada, né, por meio de um dispositivozinho simples lá que a gente chama de airlock. Então, conforme vai aumentando a pressão ali dentro do barril, né, o CO2, que é o gás que as leveduras vão produzindo, ele vai saindo. Só que se a gente fermenta numa temperatura muito alta, as leveduras vão trabalhar muito rápido, né? Elas vão querer comer aquele açúcar e aquele alimento muito rápido. Então, provavelmente, entupiu o airlock, que acontece muito isso se a gente... É isso, né? E o próprio os sólidos que podem ficar ali, isso acontece muito quando o cervejeiro quer aproveitar o máximo do mosto, né? A gente quer encher o máximo. Muito alto, né? A gente não quer deixar muito espaço de ar ali, né? Que é importante. E aí, então, essa levedura, né, fermenta muito rapidamente, entope o airlock, e aí provavelmente o que deve ter acontecido é que a pressão dentro do barril aumentou muito, né? E aí, em algum momento, ele teve que, né, despressurizar. Então, o airlock deve ter saído, ou de alguma forma vazou pela tampa, e aí foi desastre. O recipiente não aguentou a pressão, explodiu. Exatamente. Mas esse recipiente, ele tem um controle de temperatura? Exato. A fermentação ela tem que ser acontecendo a uma temperatura bem controlada, porque essa parte da fermentação ela vai afetar os próprios sabores quanto a presença de outros micro-organismos. É muito difícil que a gente não tenha nada de micro-organismo além da levedura, né, que a gente tem. Então, se a gente fermenta na temperatura correta, a gente favorece que a nossa levedura cresça e evite que outros micro-organismos vão consumir, né, o açúcar e produzir sabores indesejados ali que a gente não gostaria, né? Então, a gente fermenta na temperatura correta para a gente obter um certo perfil ali da cerveja. Normalmente, né? qual que é essa faixa de temperatura? As cervejas ale, elas fermentam a 18 graus, geralmente. E as lager fermentam 10 a 12 graus, mais ou menos.